Olá pessoal, aqui é o Humberto e hoje eu vim gravar um vídeo muito sério. Grande parte da classe trabalhadora está muito feliz, empolgada, afinal de contas, daqui a um mês Lula vai ser o presidente e não mais Bolsonaro. E por que esse vídeo que eu estou gravando agora é tão importante? É importante porque eu quero lembrar você que está aqui assistindo que o que colocou Bolsonaro no poder ainda não foi derrotado. E para que a gente consiga derrotar esse inimigo, a gente precisa estar junto, a gente precisa entender o que está acontecendo no Brasil. E para ajudar você a entender, eu quero que você acompanhe esse vídeo aqui comigo até o final. Hoje eu estou com o meu jaleco aqui, que representa a luta dos petroleiros, porque eu quero falar da Petrobras. Vamos lembrar o seguinte, galera. Bolsonaro não é um político novo. Não é algo que criou sozinho esse fenômeno bolsonarista que está por aí com dificuldades de aceitar a derrota nas eleições. Bolsonaro está uma vida inteira no Congresso. O que de diferente aconteceu para que Bolsonaro se transformasse num fenômeno? Eu quero que vocês compreendam que, por trás do Bolsonaro, existe determinada elite econômica do Brasil muito cruel, que depende que o Brasil não se desenvolva, porque assim eles vão garantir a sua dominação política e o seu status quo. E tudo isso tem a ver com a Petrobras, porque Bolsonaro ascendeu nacionalmente, deixou de ser um político do baixo clero por causa dos ataques promovidos à Petrobras. Com a desculpa de combater a corrupção, se escandalizou o país e se criminalizou a atividade da empresa. Isso foi fundamental para desconstituir politicamente o grupo que estava no poder na época, que era o grupo do PT, e abrir caminho para aquilo que foi o golpe contra Dilma Rousseff. Só que foi criado um ambiente de pânico tão grande que o Bolsonaro, um dos mais malucos políticos que estavam aqui falando todo tipo de barbaridade, passou a ser normalizado e ser encarado como um candidato antissistema. Você lembra do que eu estou falando? Não faz muito tempo. Eram reportagens e mais reportagens com dutos saindo dinheiro como se fosse óleo vindos da Petrobras. Realmente, um escândalo foi vendido para a sociedade brasileira. E isso não é nada novo. A Petrobras convive com isso desde o seu nascimento. A campanha nacional do Petróleo é Nosso, que originou a Petrobras, enfrentou pesada oposição política, justamente desses mesmos grupos que até hoje não aceitam a existência da empresa. Por que isso acontece? Eu quero que você me acompanhe aqui para compreender. Nenhum país do mundo se desenvolve apenas a partir da agricultura. Isso limita muito o crescimento. A agricultura, mesmo para se tornar uma agricultura de precisão, precisa desenvolver uma cadeia altamente produtiva, que depende de investimentos em pesquisa e tecnologia, como, por exemplo, fertilizantes, que a Petrobras também está habilitada a produzir. E foi esse desmonte, por exemplo, este ano, que dificultou a vida dos produtores em função da guerra entre Rússia e Ucrânia. A Rússia como grande exportador de fertilizantes para o Brasil. O que eu estou querendo dizer? Nem mesmo a nossa agricultura tem condições de crescer sem a participação da Petrobras. E não é só isso. Quando a gente tem um monopólio natural gigantesco que serve para tirar basicamente dinheiro debaixo da terra, a gente tem condições de aproveitar esse potencial para desenvolver toda uma cadeia produtiva do petróleo, que é altamente sofisticada, que gera excelentes empregos. Você consegue imaginar o tamanho da cadeia para a produção do petróleo, do poço à bomba?
Estou falando aí de refinarias, estou falando de engenheiros, estou falando de oleodutos, estou falando da pesquisa, da construção de plataformas marítimas. Vocês conseguem imaginar quantos profissionais, quantas indústrias são mobilizadas para construir uma plataforma marítima capaz de extrair petróleo de grandes profundidades como o do pré-sal? E veja, a gente está falando de um monopólio natural. É absolutamente absurda a ideia de que, se nós privatizarmos a Petrobras, nós vamos aumentar a concorrência e vamos baratear o preço. Por quê? Porque é justamente o contrário que acontece. O setor de petróleo e gás é um setor de capital intensivo. Tem muitas barreiras à entrada, são poucas empresas no mundo em condições de fazer esse serviço. Isso significa que, se a gente privatiza, a gente apenas transfere um monopólio estatal para o setor privado. Porque, afinal de contas, petróleo e gás se trata de um monopólio natural. Por isso que a Petrobras é alvo da ganância política desde a sua fundação. Um país rico em petróleo, com uma petroleira sólida, capaz de desenvolver tecnologia, desenvolve a sua economia por completo e diminui a dependência externa. Hoje a Petrobras já não controla mais os postos. A BR Distribuidora, infelizmente, foi vendida. É por isso que hoje nós convivemos com uma política de preços dos combustíveis rigorosamente absurda. Só que os nossos inimigos políticos que estão por trás do desmonte da Petrobras sabem da importância dessa luta e estão tentando apressar o passo antes da volta do governo do PT. Eles lutaram para impedir a criação da Petrobras, depois lutaram pela privatização da Petrobras. Até hoje lutam por isso. A Petrobras segue sendo fatiada, está sendo vendida aos poucos. Infelizmente, a maior parte dos dividendos distribuídos pela Petrobras já nem fica mais no Brasil. E aquilo que retorna para a União, em função das amarras fiscais, tipo a lei do teto de gastos, acabam servindo apenas para o serviço da dívida pública, para gerar superávit primário. Ou para, no mínimo, tentar fazer isso, já que isso não está acontecendo há muito tempo. A questão é que não interessa. A Petrobras tem uma função social muito objetiva. Uma empresa do porte e da potencialidade da Petrobras tem condições de pautar os preços dos derivados de petróleo em todo o Brasil. Poucos países do mundo têm essas condições. Então vejam, foi criado um frenesi social para que Bolsonaro assumisse a liderança política do país. O objetivo não era eleger o Bolsonaro, o objetivo era também privatizar a Petrobras, fatiá-la, acabar com a possibilidade dela pautar os preços dos combustíveis aqui no Brasil. Impor um PPI, esse preço de paridade de importação que faz a nossa gasolina ficar tão cara, para sempre. Bolsonaro foi produto dessa loucura e ele foi derrotado, não aqueles que abriram espaço. Esses agora estão lá fazendo chantagem política e econômica, utilizando o mercado de capitais, utilizando os grandes veículos de massa. A ideia é fazer um terrorismo. Por quê? O que está ameaçado é a atual política implementada na Petrobras. Só que essa atual política, que está repartindo dividendos numa ordem superior aos lucros da empresa, é uma política que, se mantida, vai aniquilar a Petrobras. Vejam, está sendo tirado até mesmo dinheiro do caixa da Petrobras para pagar acionista. E aí agora, é lógico que, diante da possível mudança nisso, esses especuladores estão aí fazendo chantagem para que nada disso mude. Então a gente tem que conversar com todo mundo para explicar essas coisas. Depois que tudo for vendido, não vai adiantar mais, vai ser muito mais difícil. Vejam, repartindo lucros nesse montante, a Petrobras logo vai perder a sua capacidade de produzir derivados de petróleo. Se hoje nós estamos extraindo do pré-sal e cada vez extraindo mais do pré-sal, é porque anos atrás nós tínhamos um bom volume de investimentos. Esses investimentos desapareceram da Petrobras. Tudo em nome do lucro dos acionistas. Mas, gente, vamos entender, isso é projeto. Primeiro a gente faz o sucateamento da empresa para depois
fazer com que a privatização seja inevitável. O tal mercado, influenciado por isso tudo, já está aí, fazendo toda a sua pressão para chantagear o governo que ainda nem se estabeleceu. Essa chantagem, entre outras coisas, serve para a manutenção da política que está sendo implementada na Petrobras. Só que a gente tem que entender o seguinte: a Petrobras significa emprego de qualidade, desenvolvimento de tecnologia, derivados de petróleo, seu gás de cozinha, combustíveis, a um preço realista, acessível. A gente tem que ajudar a desconstruir esses mitos que pavimentaram a chegada do Bolsonaro ao poder. Esses ainda não foram derrotados. Tipo a bobagem dos 900 bilhões de prejuízo na Petrobras. Isso jamais existiu. A Petrobras nunca operou com prejuízo operacional. E a corrupção na empresa não pode ser utilizada para destruir essa que é a nossa principal empresa. Então esse vídeo é para a galera ficar atenta. Derrotamos Bolsonaro, mas não derrotamos aquilo que originou o Bolsonaro. Esses sanguessugas que estão, por exemplo, desde os anos 50 atrás da Petrobras. Então, galera, vamos espalhar que a Petrobras é nossa e assim ela deve ser mantida. É uma questão de soberania nacional, de desenvolvimento, de geração de empregos. É uma questão de combate à inflação. Nós não podemos abrir mão dessa que é uma das maiores empresas do mundo e disparado a nossa mais importante. Tá bom, galera? Eu vou pedir para todo mundo que chegou até aqui no final desse vídeo deixar um like, deixar um comentário aqui embaixo, compartilhar muito esse vídeo. Eu quero que você compartilhe muito esse vídeo, mande para todos os seus amigos, para que a gente compreenda de uma vez por todas a importância de defender a Petrobras.